gente? Olha só, hoje nós estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre a pedagogia sistêmica. Lembrando a vocês de se inscreverem aqui no nosso canal, de curtir a nossa página e compartilhar com seus amigos, tá bom? Se você gostar, não deixa de colocar aqui que você gostou e coloque também nos comentários alguma pergunta, se for necessário, ou alguma sugestão que você quiser falar, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto extenso dentro da pedagogia sistêmica e que influencia demais na aprendizagem do aluno. E isso, a dica de hoje, a conversa de hoje, e que deve se estender durante a semana, não é só para professores e profissionais da educação, é para você, família. A gente vai falar hoje sobre divórcio. Assunto polêmico, né? No Brasil, nós temos mais de 70% de casamentos acontecendo divórcios, né? 30% apenas de casais com mais de 10 anos de casamento conseguem continuar casados. Pouca coisa, vocês não acham? E o divórcio influencia na aprendizagem? O divórcio não, mas a forma como se trata isso influencia. Tá interessado? Então acompanhe comigo. Vamos falar hoje um pouquinho sobre isso. Olha só. Para qualquer pessoa, principalmente para as crianças, é muito normal a gente ouvir dentro e fora da escola as pessoas falarem assim: ele é filho de pais separados, ele é filho de pais divorciados. A gente ouve isso no conselho de classe, a gente ouve isso na reunião de pais, a gente ouve isso na reunião de professores, a gente ouve isso nas relações familiares, não é verdade? Às vezes a gente chega num churrasco de família, vai apresentar um amigo nosso para a família e fala assim: esse aqui é o fulano, aquela lá que é a mãe dele. Aí se o nosso amigo fala assim: e o pai? Não, eles são divorciados. Algumas crianças, inclusive, nem têm o pai no registro de nascimento, né? Agora é lei no Brasil, tem que colocar, mas antes não tinha, só tinha mãe, como se esse pai nunca existiu. E quando a gente fala de divórcio, é importante a gente trabalhar que o divórcio acontece entre cônjuges, não acontece entre pais. Sabe a diferença? O marido e a mulher se juntam e se divorciam. Mas o pai e a mãe, quando se juntam, eles não se divorciam. Pai e mãe é para sempre. Então, quando a gente fala para a criança, ou quando ela ouve a gente falar com alguém, que os pais se separaram, traz para ela um peso de inconsciência, de culpa, de responsabilidade. Eu já atendi crianças e adolescentes e a gente vê isso, é recorrente na própria família, a gente vê isso. Às vezes os filhos trazem na fala deles assim: será que se eu melhorar na escola meu pai volta para casa? Será que se eu for mais obediente meu pai não vai embora? Nós temos na psicopedagogia uma autora chamada Alicia Fernandes. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais dela, inclusive do livro dela. E a Alicia Fernandes, ela fala isso para nós, né? Essas correntes familiares, muitas vezes o filho traz uma doença ou um fracasso escolar justamente para manter os pais presos. Às vezes ele sabe que se ele melhorar na escola ou se ele melhorar de saúde, o pai vai embora ou a mãe vai embora, porque ele sente que os pais vão se divorciar. Ele não entende que os cônjuges vão se divorciar. Então a gente precisa trabalhar na cabecinha deles a diferença desses dois conceitos. Que bom seria se os pais nunca se divorciassem, não é? Que bom seria se nós tivéssemos pai, mãe e filhinhos todos juntos e felizes, porque também não adianta todos juntos e felizes, né? Mas não é uma realidade. E hoje essa realidade está cada vez mais longe, né? Os casamentos hoje estão iguais aos copos de plástico, estão descartáveis. E não vamos entrar nesse mérito. A gente está falando aqui das consequências disso na vida da criança ou da pessoa enquanto aprendizagem, tá? E só deixando assim um gostinho para vocês entenderem, a pedagogia sistêmica ela trabalha muito isso. Ao invés de uma dica simples,
Ao invés de eu trabalhar com o meu aluno, ou de eu trabalhar na estrutura da escola, na cultura escolar, pais separados ou pais divorciados, eu preciso mudar a minha fala, que muda tudo no sistema. Quando eu digo assim, os pais dele moram em casas separadas. Os pais não se separaram, eles só moram em casas separadas, mas o pai continua sendo pai, a mãe continua sendo mãe. Daí você pode estar se perguntando assim, Adriana, mas eu conheço pai que quando separa da mãe abandona os filhos. Nunca mais quer saber dos filhos. Também conheço, gente. E não é só um ou dois casos, conheço vários casos assim. Mas na cabeça da criança, se eu trabalhar que os pais moram em casas separadas, ele não inculca na inconsciência dele que ele tem alguma responsabilidade nisso. Esse pai pode ir embora e nunca mais nem ligar, nem mandar um WhatsApp, nem entrar em contato, mas a criança não carrega nenhum tipo de responsabilidade inconsciente em relação a isso. Quando eu digo pais separados, quando eu digo pais divorciados, pai é pai dele. Se você disser para mim, Adriana, os seus pais se separaram, o Antônio e a Branca, que é o nome dos meus pais, né? Eles eram cônjuges. Eles não se separaram, mas se tivessem se separado, eles teriam separado entre os cônjuges e não teriam separado o pai e a mãe. Vocês conseguem perceber a diferença disso na inconsciência da gente? Pensem nisso. Trabalhem isso na sua cabeça e no próximo vídeo a gente discute mais o assunto, tá bom? Até lá, gente, não deixem de curtir a nossa página.